aí nós seguimos agora com as urgências e emergências. E na última fala nós terminamos o trauma renal, foi? O trauma renal, lembra que eu falei do catéter do Pujol? Então, lembra dos dois dispositivos que nós temos para fazer a drenagem? Então, eu trouxe um catéter do Pujol para vocês observarem. Para vocês falarem assim, doutor, eu vi o catéter do Pujol, o senhor falou. Então, olha só, gente, isso aqui é o melhor amigo do urologista, tá? Esse catéter do Pujol, ele tem uma média de 26 centímetros, tá? Doutor, ele é o duplo J porque realmente ele tem uma ponta e uns dois J's invertidos, tá vendo? Então, ele tem essa composição, ele é todo fenestrado. E nós temos vários, vamos dizer assim, tamanhos de duplo J. Eu falo no quesito de grossura, né, de diâmetro. Então, esse é um duplo J de 6 frentes, tá? Tem de 4,5, para criança eu uso de 4,5, para adulto eu uso 5, 6,5, as mulheres às vezes 5. Tá? E ele é todo fenestrado e cheio de perfurações. Ele tem algumas marcações que vai aqui do 1 até o 5, porque quando endoscopicamente eu estou introduzindo, eu vou vendo as marcações para que eu não possa introduzir tudo, tá bom? Doutor, ele fica solto lá dentro? Fica. Essa voltinha, ela vai lá, fica lá dentro da pelve, tá? E ele desce e fica enroladinho na bexiga, ok? Então, geralmente, quando a gente faz derivações nas urgências, né, quando o paciente tem um trauma renal, exclusão não, eu falo extravasamento de contraste, então o intuito do catéter do J é manter o perfluxo do rim até a bexiga, tá bom? Doutor, como é que você sobe esse catéter do J? Eu posso passar ele de duas maneiras na urgência. Eu posso passar ele via percutânea, eu faço um acesso por aqui, guiado por ultrassom, e eu implanto o catéter do J por cima até chegar a bexiga, tá? É um pouco mais trabalhoso. Mas eu faço também muito isso aqui com os pacientes com câncer, principalmente câncer de colo uterino, câncer de próstata, faz obstrução do trato urinário inferior, ou seja, comprime a bexiga e a gente não consegue acesso por baixo. Então eu subo por cima e derivo. Doutor, o intuito disso é o quê? Tirar da insuficiência renal para que possa não dialisar. O objetivo é esse. Por baixo, que é o mais comum, via cistoscopia. Como é que a gente consegue chegar até lá em cima do rim? Olha que interessante, nós temos um fio guia, tem duas pontas, uma ponta mais maleável e uma ponta mais dura, tá? Então nós utilizamos a ponta maleável para quê? Para que quando esse fio chegar lá no rim, ele não possa machucar o rim, tá bom? Então nós introduzimos simplesmente por aqui, tá? Ó, a gente empurra esse fio guia até, isso é usando a escopia, tá, gente? Então eu coloco lá, vou com o aparelho, estou olhando lá o meato, aí eu empurro primeiro o fio guia e faço a escopia, faço o raio-x para que eu possa ter certeza que o fio chegou, tá? Então, ó, eu empurro, tá? Então, o fio guia chegou lá em cima, o fio guia está lá em cima, tá? Aí o que eu faço? Eu vou, coloco ele aqui, mas doutor, ele vai subir de cara? Não. Nós temos um empurrador, tá? Então o empurrador ele vai atrás, tem um auxiliar aqui me ajudando, e aí quando eu empurro ele aqui, até chegar mais ou menos a sua pontinha para fora, então ó, o meu auxiliar fica aqui, segura aqui a pontinha, fica mais. Então eu estou aqui olhando endoscopicamente com o aparelho dentro da bexiga, tá? Então o que eu faço? Ele não chegou lá na ponta do rim. Então esse meu empurrador ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar o meu catéter do J até chegar lá, tá vendo? Ele vai deslizando, tá? O meu auxiliar tem que ser muito ágil aqui, porque ele não pode puxar o fio guia. Se ele puxar o fio guia, o que vai acontecer? Vai descer e não vai ficar bem posicionado. Então, olha, eu vou empurrando, eu traciono o fio aqui e vou empurrando. E faço o raio-x. Quando eu faço o raio-x, eu olho se chegou o catéter do J lá. Então, quando ele chega lá em cima, o que eu faço? Eu travo meu fio, tá? Isso, a pontinha está na bexiga lá, tem que ficar para fora da bexiga, tá bom? Então, o que eu faço? Eu seguro, aí pode soltar, olha lá, e faço isso aqui, enrola lá em cima e enrola na bexiga, tá bom? Simples, né? Às vezes a gente fala que é só um simples do jogo de demora, gente, demora. É rápido, mas às vezes demora um pouquinho mais, tá? Mas é super simples.
Então, para vocês olharem e observar, o intuito dele é drenagem tanto por fora como por dentro, tá bom? E lembre-se, o catéter do J, ele tem de longa permanência e baixa permanência. O que nós utilizamos é o de baixa permanência, tá? Doutor, qual é o tempo desse catéter do J na urinária? Ele não é para sempre, é até 3 meses, ok? Por 90 dias, tá? Agora nós temos o de longa permanência, que nós utilizamos o catéter, vai passando ele para o Felipe, se quiser brincar. Nós utilizamos o catéter de longa permanência naqueles casos de paciente que vai fazer radioterapia, naqueles casos de pacientes que, por exemplo, tem câncer e é paliativo, tá? Então nós utilizamos o catéter do J. Então vocês não tem mais desculpa para falar que não conhece o catéter, viu? Esse catéter vocês vão ver direto. Doutor, mas por que eu preciso saber do catéter? Porque vocês vão fazer pronto-socorro. Né? Às vezes o paciente vai chegar lá, eu tenho um catéter do J, meu Deus, o professor me falou nisso, eu não lembro mais o tempo. Tá? Então isso é importante para vocês. Como é que tira? Legal. Eu tenho a opção, gente, quando as cirurgias rápidas, eu deixo um fiozinho para fora. Então eu coloco o nylon ali, ou às vezes o catéter já vem pronto. É um fiozinho que fica ali esticado. Então quando a cirurgia é rápida e a cirurgia eu posso tirar rápido do dispositivo, eu deixo ali com o fio, eu tiro mais ou menos em 5 dias. E a pessoa fica com o catéter, com o fiozinho pregado para fora. O catéter fica lá dentro. Ninguém vê o catéter, tá? E aí o que eu faço? Eu vou lá e tiro o catéter depois endoscópio. Desculpa, com o fio eu só puxo. O que eu deixo lá dentro, quando o paciente precisa ficar um pouco mais, eu levo ele para o centro cirúrgico, ou ela para o centro cirúrgico e faço endoscopia, tá? É rapidinho, mas eu faço uma observação, teve desconforto, tá? Não traz um pouquinho de desconforto na hora de você retirar, tá? É como se fosse ostalgia, eu tiro e vai embora para casa. Legal, né? Então agora vocês vão conhecer o catéter do J. Esse é o cara, esse catéter já me salvou demais. Já me salvou demais, tá? Vou colocar a luz aqui para vocês. Vou mostrar para baixar. Então gosto de trazer para vocês olharem e observar, tá? Então a gente já fez o nosso caso clínico, já falamos sobre trauma renal, né? Lembra do paciente que a gente teve que fazer nefrectomia de urgência, instabilidade, tá bom? A classificação. E falo para vocês, gente, agora sobre retenção urinária, tá? Então o que é retenção urinária? Então já falo o nome. Não estou conseguindo fazer xixi. Não consigo fazer xixi. E esse não fazer xixi vai chegar com diversas patologias. Então, qual que é mais comum de chegar na parte da urgência e emergência? Pacientes vão chegar com a hiperplasia prostática benigna. Sabe o que é hiperplasia? É um crescimento da próstata. É uma doença progressiva. E essa doença progressiva faz o quê? Faz com que o paciente possa, em um momento da sua vida, parar de fazer xixi, se ele não faz acompanhamento urológico. Então, a patologia muito comum em chegar é a hiperplasia prostática benigna. Outra patologia que pode chegar, o cálculo saiu do rim, foi para a bexiga, e aí na hora que ele foi urinar, o que aconteceu? Uma retenção urinária, uma obstrução. Isso pode chegar tumor renal. O paciente está com tumor renal, mas o tumor é lá em cima. O que tem a ver com a obstrução? Ele começa a produzir coágulos, começa a sangrar. E esses coágulos que vão para a bexiga podem fazer o quê?
pode fazer uma retenção urinária, porque ele vai fechar como se simulasse uma obstrução. Tá? Para mim, nesse momento que o paciente chegou com uma obstrução no trato urinário inferior, na urgência, importa para mim saber do câncer? Importa para mim operar o câncer? Não, eu tenho que resolver o quê? A urgência, porque se eu não desobstruir ele, o que ele vai fazer? Bexigoma. Ele vai fazer o bexigoma, ele já está com bexigoma teoricamente. Ele vai fazer o quê? Insuficiência renal, gente. Se ele não consegue urinar, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Refluxo vesicolateral, ele vai começar o quê? A destruir parênquima. Tá? Ele vai começar a destruir parênquima e ele vai entrar em insuficiência renal aguda. Ou seja, eu preciso desobstruir o paciente. E como que vocês fazem para desobstruir o paciente? O paciente chegou na urgência. Tá lá. Vocês estão de plantão no João Paulo hoje, nesse momento. E aí vocês chegaram lá e o paciente está lá urrando de dor porque ele não faz xixi. Qual que é o sinal semiológico que vocês vão observar? Ele vai chegar falando o quê? Claro, não estou conseguindo fazer xixi, né? O que vocês vão observar dele? Os pacientes magros, vocês vão observar o quê? Bexigoma, gente, não tenha medo de falar. Agora é o momento de vocês errarem, de vocês perguntarem. Ele vai chegar o quê? Doutor, eu estou com uma dor em região hipogástrica. Eu diminuí meu xixi, tá? Os pacientes com hiperplasia, eles vão falar, eu tenho noctúria. Eu não vou falar noctúria, mas assim, eu levanto mais de 2 vezes à noite para fazer xixi. Então, às vezes, o que é? O esvaziamento dele é incompleto. Gravem isso, gente. Nosso reservatório urinário, os homens é de 500 ml. A nossa complacência é de 500 ml. Nas mulheres é um pouquinho menos, 400 ml. Tá? Isso vai ser importante para vocês. Então, se o paciente ele levanta muitas vezes à noite, pode ser por conta de uma hiperplasia. Então, ele enche a bexiga com 500 ml, aí ele vai lá fazer xixi. Aí, quando ele chega para fazer xixi, o que acontece? Ele não esvazia completamente a bexiga. Então, se ele tem 500, ele foi lá, urinou 300, ficou 200. Então, rapidamente, enche de novo, e com isso ele fica o quê? Indo várias vezes no banheiro para fazer xixi para esvaziar. E ele, como a doença é progressiva, ele entende o quê? Que ele urina bem. Ele urina bastante. Você pergunta para ele, você urina bem? Ele falou, não, eu urino bastante. Mas o jato é fraco, ele tem hesitação. O que é hesitação? Ele chega para fazer xixi, fica lá, tem que abrir a torneira. Às vezes ele tem que fazer o quê? Uma prensa abdominal, ele tem que apertar para esvaziar. Principalmente, ele fala que ele tem um resíduo pós-miccional. Doutor, eu termino de fazer xixi, cara, parece que ainda tem xixi lá dentro. Tá? Todos os pacientes vão te dar detalhes? Não. Tem paciente que é bem desorientado, isso é normal. Isso é uma investigação muito boa. Tá? Então, se o paciente chegar para vocês com retenção urinária aguda, obstrução infravesical, com diversas patologias, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que desobstruir. E qual que é o primeiro dispositivo que vocês vão tentar lá no João Paulo? Uma sondagem vesical. Perfeito. Vou passar uma sonda vesical. Então vocês podem primeiro o quê? Passar uma sonda de alívio. Né? Quem que passa essa sonda, geralmente? O enfermeiro. É importante o quê? O enfermeiro passar a sonda, tudo bem, mas se ele não conseguir, tiver resistência, quem vai ter que passar a sonda? Não é o urologista. É o médico. Por quê? Porque vocês têm que saber passar a sonda. Vocês não dependem do enfermeiro. Então, se o enfermeiro não conseguiu passar a sonda, você vai ligar para o urologista? Não. Você vai tentar passar a sonda. Gente, eu já peguei passando sonda em mulheres dentro da vagina. Sondas insufladas dentro do colo uterino. De pacientes ficarem no de dor. E a enfermeira fala lá, olha, doutor, já passei a sonda, tá tudo bem. O paciente com de dor, ele não vem e urina. Então o que acontece? Vocês vão pegar e ligar para o urologista para ir lá ver a sonda? Não, vocês têm que checar. É vergonhoso o médico que pede uma avaliação do urologista, quando chega lá a sonda está dentro da vagina. Tá?
É vergonhoso, então para que vocês não passem vergonha. Um minutinho, você vai lá e confere. Tá bom? Se não está urinando, se diz que a sonda está lá, o balonete está insuflado, tem algo errado. Tá? E nos homens, o que mais acontece é o quê? Falso trajeto. Erro de sonda, gente. Erro de sonda. E falo para vocês que a mesma mucosa que tem na uretra é a mesma mucosa que tem na bochecha. Então imagine, é sensível. E vocês têm que atuar como vocês pensassem em você. Vocês iam passar uma sonda sem xilocaína? Sem a lubrificação? Por que você vai passar no paciente se você não iria passar em você? Entendeu? Então pare. Tenham atenção. Eu chamo vocês por quê? Porque acontece muito sangramento na hora da passagem de sonda errada. E outra, insuflou o balonete, se não tiver dentro da bexiga, é um trauma grave. E sangra horrores, o paciente tem que transfundir. Tá? Nessa pandemia, meu amigo, eu cansei de responder parecer e resolver problemas de mal sondagem. E para fazer uma reconstrução de uma uretroplastia, gente, são 4 horas em cima do paciente para você tentar reconstruir. E com a chance de ficar impotente pro resto da vida. Entendeu? Não passa a sonda. É grave, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Doutor, tentei passar a sonda, não consegui, principalmente nos homens. A sonda não progride. E pergunto a vocês, qual que é o calibre normal de uma uretra? Que sonda vocês vão escolher para passar? Que sonda vocês vão escolher para passar? Isso aqui, gente, vocês têm que saber. Tá? Chegou um paciente, a enfermeira vai perguntar, doutor, que calibre de sonda? E ela vai perguntar para vocês, qual que é o calibre da uretra? A causa é um fator importante. Ele falou aqui, ó, importante, parabéns, né? Eu tenho que saber a causa. Então, se eu for tentar passar uma sonda no paciente com tumor de próstata ou uma hiperplasia prostática, se eu tentar progredir uma sonda, imagina, a sonda ela faz o quê? Um C. Ela faz um C. Eu vou ensinar vocês, eu gravei um vídeo, isso aqui foi os meninos me ajudando na faculdade. Ela faz um C. Então, se eu passar uma sonda fina, uma hiperplasia, o que vai acontecer? Ela não progride bem. E muita gente pensa que está lá dentro. Lembra, gente, vocês vão introduzir, tem que ir até a bifurcação. Até a bifurcação. Se não for até a bifurcação e não voltar a xixi, não insuflem. Se vocês tiverem dúvida, não insuflem, pelo amor de Deus. Tá? A técnicazinha de você aspirar onde tem o xixi é fenomenal. Porque às vezes você coloca muita xilocaína e essa xilocaína faz uma obstruçãozinha. Tá? Então, assim, não veio xixi, não insufle. Tá? O que não pode vir xixi às vezes é porque o paciente já estava de sono e você vai trocar. A bexiga já está vazia. Então, se você for trocar, às vezes você vai esperar se a xixi não sai. Então, não conseguir passar sonda. Se for um paciente normal, se for um paciente que não tem patologias, o diâmetro normal da nossa uretra é de 16 frentes. Tá? Então, se eu for escolher uma sonda para passar, paciente sem hiperplasia, sem obstrução, sem história de sangramento, sem nada, uma Foley número 16. E eu acho legal vocês decorarem a pontinha da sonda. Então vou mostrar para vocês. Apresento a vocês agora a sonda vesical. Tá? Cada pontinha de uma sonda, cada pontinha existe uma cor. E cada cor dessa sonda são números pares. Tá? Muita gente está até me olhando assim meio estranho, né? Pô, eu trouxe uma sonda, gente, isso aqui é importantíssimo. Tá? Vocês têm que conhecer a sonda. E vocês vão conhecer a sonda que só tem 2 dispositivos. Não tem essa terceira via. Vocês estão acostumados com sonda só 2 vias. Tá? Vocês vão ver isso aqui muito. Então cada cor dessa significa o quê? O número de frentes com a sonda. Então a laranja é 16, a vermelha é 18, a 20 é amarela, tá? E a roxa é 22, ok? Então quando o paciente chega com a retenção urinária, o paciente com história de um sangramento,
tá? Uma história de uma obstrução, uma hiperplasia prostática, eu vou dar preferência para sondas grossas, tá? Então, a sonda 20 ou 22 também é o melhor amigo do urologista nas urgências, tá? Doutor, é grossa? É. E nós passamos a sonda 3 vias. Doutor, por que 3 vias? Porque uma via é de insuflar o balonete, tá? Toda sonda, ela vem aqui falando quantos frentes é e até quantos ml eu posso colocar. E atentem-se a uma coisa. Nunca na vida de vocês vão colocar soro fisiológico. Nunca vai ser soro fisiológico. Sempre vai ser água destilada. Tá? Por que está ali? Então, aqueles pacientes que usam sonda, a sonda é de ar de eterno, vou colocar lá ela, quanto tempo eu vou ter que tirar? Vou trocar. Quanto tempo? Quanto tempo, mais ou menos? 21 dias. 21 dias eu tenho que trocar o dispositivo. Tá? Então, e o que eu vou colocar aqui? Vou insuflar com o quê? Água destilada. Nunca soro fisiológico, tá? O soro fisiológico ele vai cristalizar isso aqui, depois eu não consigo, depois de 10, 15 dias, eu não consigo desinsuflar mais. Às vezes eu tenho que abrir a barriga para tirar o balonete ou então perfurar com a agulha. Tá bom? Então, a via da válvula de insuflar o balonete, ok? A segunda via, gente, é a via de drenagem, é a mais grossa, tá? Então, a via de drenagem é onde eu conecto o quê? O saco coletor, tá? E essa terceira via, que é a mais fininha, gente, é de introduzir medicações ou soro fisiológico. Então, vamos lá. Se eu tenho um paciente que ele tem um câncer de bexiga, ele chegou lá com retenção urinária e ele tem muito sangramento na urina, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma sonda Foley, 3 vias, vou insuflar o meu balonete, essa daqui permite até 30 ml, tá? Todas as sondas vêm falando quantos ml. Doutor, o senhor sempre insufla com 30? Não, tá? Eu sempre insuflo com 20. Tá? É regra para isso? Não. Tem guideline que fala disso? Não. Tá? Mas eu já tive que fazer 150 ml para fazer um tamponamento vesical do paciente sangrando por um tumor. Então o que eu fiz? Eu insuflei até 150, tracionei lá para que possa segurar o sangramento. Tá? Então, gente, o que acontece? Se eu tenho um sangramento, esse coágulo lá dentro está fazendo o quê? Obstrução. Eu preciso o quê? Tirar esse coágulo lá de dentro. Como é que eu vou tirar esse coágulo? Eu vou injetar soro fisiológico, 0,9%, e um detalhe, de preferência gelado. Por quê? Vasoconstrição. Tá? Então, se eu tenho um paciente, ele está com sangramento, eu passo uma sonda de grosso calibre, para que o meu retorno também seja efetivo. Tá? Isso aqui, o soro entra, drena por aqui, tá? E eu fico o quê? Diminuindo a saída de sangue. E o sangue, cara, na bexiga sangra muito, tá bom? Essa daqui é uma Foley também, tá? Uma menorzinha, uma 20. Então vocês vão passando aí para vocês observarem um pouco mais de 3 vias. Vocês já tinham visto as 3 vias? Tá? Então, isso é o mais importante. Doutor, não consegui passar sonda. Não consegui passar sonda. Então, antes de passar essa sonda, antes de vamos dizer, para esse dispositivo que eu vou mostrar para vocês, esse cistostomia, eu ainda tenho um passador de guion. Eu não trouxe ele hoje. Acabei usando ele no final de semana. Mas o meu passador de guion, vocês já viram o BUD da cirurgia da anestesia? É um fio que você utiliza para fazer intubação. É muito parecido com o nosso, tá? É um metal compridinho assim. E o que eu faço? Eu coloco dentro da via mais grossa a sonda, travo ela e passo como se fosse piano, tá bom? Doutor, quem que passa essa sonda desse jeito? O urologista.
aí é o urologista, tá bom? Por quê? Porque se eu não tomar cuidado, eu posso fazer perfuração de reto, tá? Posso fazer perfuração de reto. E aí, quando eu não consigo também fazer essa sondagem com guion, eu faço a cistostomia, tá bom? Então, a cistostomia, gente, é uma derivação direto da bexiga para o meio externo, ok? E aí, olha que maravilha, nós urologistas, a gente sempre anda armado, né? Esse aqui, gente, me presta essa sombra de bexiga. Esse aqui é um trocáter que a gente usa para fazer cistostomia de punção. Então imagina, nós temos a sínfise pública, tentei passar a sonda, não consegui, tentei com o guion, não consegui, meu paciente vai estar entrando em insuficiência renal, e aí, com uma punção, eu posso derivar a urina dele para a barriga. Então nós temos a sínfise pública, 2 dedos acima da sínfise pública, eu faço um bloqueio, posso fazer com anestesia local, tá? Doutor, eu posso fazer esse procedimento de cistostomia? Não. Mas vocês podem fazer punção suprapúbica. Vocês podem esvaziar a bexiga até chegar no serviço melhor. Imagina, o cara está em veneno. Você vai mandar o cara para Porto Velho. Gente, o cara vai vir chacoalhando de lá com essa bexiga cheia até chegar aqui. Vocês podem fazer uma punção, tá bom? E aí, gente, olha que maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, olhem todos aqui. Eu só posso fazer esse dispositivo por punção quando meu paciente tem o quê? Bexigoma. Se ele não tiver bexigoma, eu não posso fazer. Por quê? Porque tem que distender a bexiga e tirar o quê? As alças na frente. Então, se ele não tiver bexigoma e eu entrar, eu posso fazer o quê? Perfuração de delgado, de colo, tá? Doutor, quando não tem bexigoma, então não tem indicação de cistostomia ainda, tá? Por quê? Porque tem que fazer retenção urinária, ok? Então, na urgência, às vezes o pessoal fala assim, olha, nós temos um trauma de bacia e teve uma lesão de uretra. É um fator de indicação de cistostomia. Eu faço cistostomia já de cara? Não. Eu falo lá para o técnico, para a enfermeira. Quando ele fizer a retenção urinária, você me liga. Entendeu? Porque eu venho fazer a derivação dele. Então, gente, olha lá. Esse é o mandril, tá? E esse é o dispositivo. Então, o que acontece? Eu entro segurando com essa posição e esse meu dedo assim, tá? Eu não entro 90 graus, um pouquinho mais inclinado, 2 dedos assim em cima da sínfise pública, faço uma anestesia local. Vou lá, faço um bloqueio. E olha que legal. Antes de fazer a minha punção, eu aspiro um pouquinho para saber se eu estou na bexiga. Se vier urina, perfeito. Né? É um dispositivo de segurança. Então eu vou introduzir e vou de uma vez, contido, tá? Contínuo. E vou perfurando. Quando eu perfurar a bexiga, isso eu faço com 2 pessoas, eu não consigo fazer só, eu preciso de outra pessoa rápida. Então eu perfurei, na hora que eu perfurei, começa a urina. Eu tiro esse dispositivo daqui, seguro com a minha mão, não saio daqui. E aí o colega que está me auxiliando, ele vai passar o quê? Ele passa a sonda aqui dentro, tá? Isso é rápido, a bexiga não pode esvaziar por completo. Eu passo lá dentro, ele insufla o balonete para mim, eu traciono e vai fazer o quê? A bexiga vai fazer uma compressão junto com o meu tecido celular subcutâneo na minha pele e para de sair xixi. Certo? Então, tirei o paciente da urgência, ele vai fazer xixi. Doutor, isso vai ser para sempre? Não. Mas nós tiramos o nosso paciente da urgência urológica. Tá bom? Tiramos o paciente da urgência. E aí eu vou ganhar tempo para quê? Para fazer uma investigação do que está acontecendo no trato urinário inferior, tá? Se é estenose de uretra, se é hiperplasia prostática, se é câncer, o que for, tá? Mas eu tirei o paciente da urgência, eu consigo ali desvendar, ok? Então, quando chega, eu fiz um vídeo para mostrar para vocês. Isso aqui, gente, são os alunos treinando lá comigo, entendeu? Eu boto vocês para trabalhar na prática. Então, olha lá. Olha lá. Então, vou com o meu trocado e depois vocês vão me falar o que os intérpretes estão fazendo errado. Ó, estou com o meu trocado e já anestesiei, fiz uma incisãozinha ali de 2 centímetros, tá? Ó, tô entrando, ó. Saiu urina ainda? Não. Meu interno está desesperado já para colocar sonda. Olha lá. Saiu urina? Não. Então vou mais um pouco.
lá. Veio urina, opa! E é bastante urina, tá? Então assim, tem que ser ligeiro. E meu outro interno já está insuflando ali, ó. Já deixo tudo pronto, para não demorar. Soro fisiológico? Não. Água destilada, pelo amor de Deus. E aí, ó, eu tiro o dispositivo, traciono a sonda com a parede, e aí pronto. Olha lá meu interno fazendo internício. Esqueci de tirar o negócio. Então ele colocou o dispositivo, eu traciono. Depois eu só vou dar uns pontinhos ali para fixar. Tá? Fixo, tirei o paciente da urgência, show de bola. Ok? Fácil? Tranquilo. Tá? Isso aqui, quando eu fui fazer esse procedimento, foram 2 internos. Tinha acabado de estar internado. Então eu passei as possibilidades para eles. Olha, nós vamos fazer cistostomia e tal, isso aqui preciso da ajuda de vocês. Quando eu tirar a sonda, tem que colocar. Quando eu perfurar, tem que colocar. E é rápido. Então eles estavam assim, meu amigo, igual o boxe de Fórmula 1, tá ligado? Eles estavam desesperados. Falei, olha, isso aqui vale a nota de internato e assinatura, porque senão vão receber falta. Tá? Então isso nós fazemos muito na urgência, gente. Eu faço muito isso na urgência. Muito mesmo. Tá? Ok? Então craque já nessa cistostomia, né? Não podem mais falar, a doutora Alexandre falou nada, cistostomia pra gente. Tá bom? Bom, nós falamos de trauma ureteral. Desculpa, trauma renal, agora nós vamos falar de trauma ureteral. Nós vamos falar, gente, que o rim machucou, né? Ou não. Agora nós temos a parte do ureter. O rim ele é retroperitoneal. E o ureter, gente, ele tem um caminho longo para chegar até a bexiga, tá? Então, nós temos, a gente classifica o ureter em 3 classificações. A primeira, ureter proximal. A segunda, ureter médio. E a última, ureter distal. E nós classificamos também que na saída do rim ureter nós chamamos de JUPI, junção uretero-piérica, tá? Nas transições das ilíacas, vocês estão vendo aqui, que lindo essa imagem, que o ureter ele passa em cima da artéria ilíaca e da veia ilíaca. Então, quando eu estou fazendo a ureteroscopia, essa região começa o quê? A pulsar. É muito bonito. Na hora que você está entrando, começa em cima do teu ureteroscópio, tá? Essa região é chamada também uma região obstrutiva. E quando o cálculo passa, quando eu obstruir ali, a gente fala que é a transição das ilíacas. Tá? E o último ponto de referência é entrando na bexiga, que nós chamamos de JUVI, junção uretero-vesical, ok? Tá bom? Esses pontos são anatomicamente importantes para a gente definir um trauma ureteral, tá? E até para a gente resolver. Então, gente, o trauma ureteral é raro, tá? Ele é mais difícil de identificação. De 1 a 2% dos traumas do trato urinário, lá embaixo, tá? E olha lá, gente, olha esses dados, tá? Tem alguém que é ginecologista aqui? Alguém parece ginecologista? Tem? Diz que o ginecologista... Tá? Então assim, nós urologistas, nós somos muito amigos dos ginecologistas. Por quê? Porque, gente, olha lá, não é que o ginecologista, por fazer lesão iatrogênica, mas ó, a bibliografia fala, o alto índice de lesão de ureter é por cirurgias. E cirurgias o quê? Endoscópicas, videolaparoscópicas. Por quê? Porque o ureter ele passa do lado da artéria uterina. Ele passa do lado. Então, quando vai fazer esterectomia, pode ali fazer lesões iatrogênicas. E às vezes não é visto no intraoperatório. Tá? Então, olha lá. 80% dos casos iatrogênicos, tá? E aí, gente, olha lá. Algumas recomendações falam que um planche de catéter do Projota pode ser feito. Então, se eu tenho um paciente com útero muito grande, se eu tenho um paciente que vai fazer uma cirurgia de câncer de colo,
Se eu tenho um paciente que vai fazer uma cirurgia de colo, tá? Um tumor do reto sigmoide, então a gente pode fazer o quê? Uma prevenção. Passar o catéter do J para que na hora do intraoperatório possa quê? Identificar muito mais fácil o ureter, tá bom? Só que olha lá, os dados falam que mesmo com o implante de catéter do J, ainda assim o risco de lesões iatrogênicas no ureter persiste, tá bom? Ok? Cirurgias ginecológicas, principalmente esterectomia, tá? Diagnóstico, gente, de um trauma, uma lesão ureteral, é desafiador. É desafiador. Às vezes não identificamos rápido. Então imagina, o cara tomou um tiro na barriga e aí nós observamos aquele paciente. E às vezes a lesão pode ser por perfuração do ureter ou pode ser por quê? Mais tardia por isquemia. Aonde o trajeto que a bala passou, ela fez um processo isquêmico e na hora não vaza xixi no ureter. Ele pode vazar o quê? Mais pra frente, tá? Qual que é a suspeita, gente, de um paciente que tem uma lesão dessa? Isso não é imediato, isso é pós-operatório ou pós-trauma, tá? Dor abdominal. E às vezes hematúria. Não necessariamente os pacientes podem evoluir com hematúria. Por quê? Se for uma ligadura de ureter, imagina, o fio ligou o ureter e o que acontece? Não vai fazer hematúria. Por quê? Porque está obstruído. Se eu tenho uma obstrução unilateral de um rim, vai me dar repercussão na função renal? Vai ou não? Vai, mas assim, já vou interpretar assim, mas aí o paciente que não consegue pegar, porque então o rim está funcionando. Isso. Se eu tenho uma obstrução de um lado, pode não dar repercussão na minha função renal, porque o outro supre as necessidades. Tá? Agora, se o meu outro rim já tiver um grau de insuficiência, ou já for um rim já baqueado, se for um rim, aí sim o paciente vai sentir. Tá bom? Gente, qual é o exame padrão ouro para identificar uma lesão de ureter? Tomografia. Tá? Tomografia de abdômen superior e inferior com contraste. Tá? E a fase excretora prolongada. Não é fase excretora de 5 minutos. Precisa de uma fase excretora de pelo menos 15 minutos. Tá bom? E quando vocês vão pedir isso? No pedido. Por que é importante isso, gente? Porque se você vai pedir uma tomografia, você tem que avisar o cardiologista o que você quer ver. Senão ele não vai. Você não vai ajudar ele. Então, a indicação clínica é o quê? Uma suspeita de uma lesão de ureter. Certo? E você está pedindo uma fase excretora com 15 a 20 minutos para quê? Para que o contraste possa descer e trazer ali alguma informação que tem um extravasamento de contraste. Só que olha só, gente, por mais que tenha lesão de ureter, às vezes não é confiável. Às vezes, se for uma coisa mais grotesca, vai aparecer. Tá? Às vezes, mas esse é o melhor exame, tá bom? E qual que é o achado que a gente pode ter no exame? Na tomografia, hidronefrose, todo mundo sabe que é hidronefrose, né? O aumento do rim, tá? Ascite, doutor, ascite, como assim? Gente, se está caindo xixi para dentro da barriga, vai simular como se fosse um ascite. Vai simular líquido na cavidade. Sábado agora, teve uma lesão de um ureter em pós-operatório de esterectomia. E mandaram a tomografia, não deu tempo de colocar aqui. A tomografia cheia de líquido na barriga, mas metade de líquido na barriga. Então assim, pós-operatório, imediato, de esterectomia, uma provável lesão de ureter, tá? E o contraste extravasa ali, dá pra gente ver. Urinoma, ou pode ter uma dilatação ureteral, tá bom? Olha lá, gente. Então quando a gente faz a tomografia com contraste, nós podemos fazer uma análise, tá? De todo o trajeto. Então olha só, nessa imagem aqui nós temos o quê? A fase excretora
descendo o contraste bilateral. Tá vendo aqui essa pontinha? Isso aqui, uma lesão chegando na juve. Prestes a chegar na juve. É uma lesãozinha pequena, tá? Aqui vocês conseguem observar, gente, é a bexiga. A bexiga está começando a receber contraste. Então, quando recebe contraste, ou seja, algum dos lados está perto, né? Às vezes não foi o dois, já dá uma, graças a Deus, porque está passando xixi até chegar no bexiga, tá bom? Gente, falo para vocês agora das recomendações. Isso é importante. Doutor, quais as principais recomendações do trauma ureteral? Gente, isso aqui é muito importante. Buscar identificar visualmente os ureteres para evitar o quê? Um trauma durante a cirurgia abdominal e pélvica. Gente, se eu vou fazer uma cirurgia, eu estou na dúvida, eu tenho que identificar o ureter. Agora, atente-se a uma coisa. A vascularização do ureter é o quê? Longitudinal. Longitudinal. Se eu desvascularizar o meu ureter, identificar uma coisa. Se eu desvascularizar ele, se eu ficar brincando com ele lá, se eu ficar tentando ver ele, separar ele, eu posso fazer o quê? Uma isquemia. Tem que tomar cuidado. Quase eu não venho dar aula para vocês hoje de manhã, porque 4h30 da manhã surgiu uma captação renal de Paraná. E aí eu fico sob aviso, tá? Principalmente algumas segundas. Nós temos poucos médicos captadores aqui no estado. Quando eu vou fazer a captação renal, gente, eu tiro 2 centímetros, não, mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado. Eu não esqueletizo ele. Eu levo ele por completo, tá? Grosso. Para quê? Para que possa manter a nutrição dele. Tá bom? Depois faz um sorteio, quem for sorteado aí, quem tirar a melhor nota na prova, eu vou levar um dia para fazer, para ver uma captação, tá? Uma captação renal, tá? Vamos fazer um com sorteio e outro pela melhor nota, tá? Então assim, gente, na captação, vai dizer assim, vamos um sorteio e depois uma melhor nota. O que acontece? Na captação, eu vou o quê? Eu vou entrar e vou desvascularizar tudo. Então eu vou cateterizar a aorta, vou cateterizar a cravo, tá? E se for um paciente muito gordo, eu vou lá e faço a exsanguinação do coração, eu abro o tórax, tá? Então eu entrei nessa da captação porque no meu R2 de cirurgia geral, quando eu estava terminando, surgiu a oportunidade de fazer essa experiência. Como eu trabalhava no trauma, eu falei, cara, é útil com agradável, tá? Fui chamado esses dias para fazer uma captação de uma criança uma recém-nascida de 11 dias de vida. Mas eu não fui. Não fui porque o meu psicológico ainda não deixa nessa situação. Eu sou pai, tenho 2 crianças em casa e o meu psicológico não deixa, ele fica muito abalado. Mas a retirada dos rins em criança é em bloco. Você retira para que você possa ou colocar os 2 rins juntos em um adulto, tá? Ou desmembrá-los se caso for uma criança que tem insuficiência renal, tá bom? Então, menor que 20 quilos, nós tiramos igual. Tira os 2 rins para implantar no adulto, tá bom? E se for maior que 20 quilos, a gente desmembra. Então, gente, voltando no trauma de ureter. Indicar o uso de stents, grupos J profiláticos, né? Pré-operatórios, então se for aqueles casos de alto risco. Deplorar lesões ureterais e iatrogênicas reconhecidas durante a cirurgia. Então, nós temos diariamente urologistas de sobreaviso, tá? No hospital de base. Então, quando tem uma cirurgia de grande porte, o pessoal liga, olha, nós vamos entrar numa cirurgia de grande porte, uma cirurgia difícil, e a gente está ligando para avisar o urologista, se caso tiver algum problema para acionar, tá bom? Tratar lesões iatrogênicas com diagnóstico tardio com derivação urinária. Então, aquele paciente que operou, eu não identifiquei no intra, vou identificar depois. Então, nós temos o quê? A opção de nefrostomia. Sabe o que é nefrostomia? Nefrostomia é uma derivação direta do rim percutâneo. Tá? A
a gente faz um acesso, deixa o dispositivo para drenar, ok? Já estão acostumados com os nomes? Cistostomia, derivação da bexiga, nefrostomia. E se eu falar ureterostomia, derivação do ureter por fora, tá? Então lembrar do nome do órgão com que eu vou fazer, ok? Se eu fizer uma ureterolitotripsia, quando eu falo aí, litotripsia, tripsia, estou quebrando uma pedra dentro do ureter com laser. Certo? Se eu falar ureterolitotripsia, tripsia, quando eu falo tripsia laser, tá? Se eu falar para vocês que eu estou fazendo uma cistolitotripsia, estou quebrando dentro da bexiga com laser, tá bom? Se eu falar que eu estou fazendo uma cistolitotomia, estou tirando uma pedra dentro da bexiga. Na tomia, estou abrindo para tirar. Ok? Tá bom? E se eu falar que estou fazendo uma ureterolitotomia? Estou tirando o cálculo do ureter aberto. Perfeito. Tá? Então lembrar o nome do órgão para que vocês não se confundam. Tá bom? Tem que fazer igual os advogados. Eles colocam as palavras lá mesmo. Eu tenho que andar com guia na mão para tentar identificar, mas os advogados são foda. É mais fácil falar uma palavra assim, mas não. Tem uma palavra lá que eu tenho que abrir a orelha e ir atrás. Então a gente também tem que ferrar com eles. Tá bom? Nada de colocar. Pedra dentro do ureter tirada. Jesus, infarto. Tá? Então, e o paciente tratar as estenoses ureterais por meio de reconstrução, tá, de acordo com a localização do movimento afetado. Então, assim, o ureter, gente, ele também pode fechar, ele pode estenosar. E onde ele estenosar, nós vamos ter um planejamento para fazer a cirurgia, tá bom? Bom, então olha lá, olha que imagem linda. Isso aqui é um dispositivo, tá, lá no rim. Eu fiz uma nefrostomia. Olha lá, eu coloquei um catéter, não é um catéter do J esse, tá, gente? Isso aqui é um procedimento, é um catéter de nefrostomia. Então ele vai lá, ele fica enroladinho dentro do rim e sai para fora. Ele drena a urina, ok? E aqui é o nosso lindo catéter do J que eu mostrei para vocês. Ele enrolado lá dentro do rim, tá? E vai até a bexiga. Quando insere esse catéter aí, tem alguma região específica aí que ele precisa alcançar? Geralmente na pelve. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá na pelve ali. Tá? Enroladinho na pelve. Aqui ele vai lá, ele tá enroladinho na pelve. Então o que que acontece? Ele enrola aqui, aí ele fica batendo aqui e não desce. Tá? Você vê que ele é meio... E quando eu vou puxar ele tá enrolado assim, ele fica reto. Tá? Certo? Então, gente, ainda no trauma, olha lá. Qual que é o seu manejo do trauma ureter? Então aqui, gente, eu especifico aonde é a lesão. Aonde a lesão está, eu vou ter um planejamento para fazer a cirurgia. Certo? Então, quando eu tenho uma lesão, gente, no terço superior. O terço superior é aqui, lá em cima. Então, quando eu tenho uma lesão, eu posso fazer o quê? Agora vamos ao nome, olha. Ureteroanastomose. Eu estou pegando o ureter e estou devolvendo para onde ele é. Né? Estou voltando ali a lesão. Então, estou fazendo a ureteroanastomose. Só que essa ureteroanastomose eu posso fazer só para lesões de 2 a 3 centímetros. Porque se for muito grande a lesão, se for mais que isso, eu não consigo voltar as pontas. Então, ou seja, meu ureter está aqui. Né? Se for até 2 centímetros, se ele estiver rasgado lá, eu consigo o quê? Voltar ele para fazer término em término. Agora, se for mais que isso, ele não chega, vai ficar igual um estilinho. Tentando puxar lá o rim descendo, não vai dar certo, vai arrebentar. Quando eu posso fazer uma transureteroanastomose ou uma ureterocalipostomia, gente. Então, o que é isso agora? A ureterocalipostomia, gente, é como se eu fizesse uma plastia desse rim para que eu possa refazer ali um neureter, tá?
eu faço uma plastia ali no fundo do rim para que eu possa devolver e chegar. Isso são maneiras mais extremas, tá? São mais extremas. Eu fiz 2 casos durante toda essa minha experiência com 35 anos. É uma plastia. Não, ainda não é é como se eu fizesse uma anastomose do ureter ali no grupamento pericial inferior, tá? Eu não vou pedir esses detalhes para vocês na prova, tá? Não se apeguem a detalhes assim, desse quesito de ureterocalcostomia. Doutor, na prova lá, descreva que é uma ureterocalcostomia. Não vou. Eu queria que vocês saibam da tecnologia, tá bom? Quando eu falo de lesões do terço médio, repete uma ureteranastomose, tá? E eu posso fazer um reimplante ureteral com um flap de Boari. Então, o que é isso? Vamos dizer que a lesão é mais que 2 centímetros. Então, término não chega. Aí, olha essa imagem. Eu faço um retalho, eu tiro um flap de bexiga. É como se fosse mais ou menos um enxerto, né? Eu tiro um flap de bexiga e levo até o ureter. Tá? E esse flap de bexiga eu faço um neo-ureter. Já fiz isso umas 3 vezes na residência. Nunca tinha visto fazer, mas um dia meu chefe também não tinha feito. Eu já tinha visto muita técnica, que um dia eu sei que ele iria precisar, e ele confiou em mim. Ele falou, olha, pode fazer, eu não sei fazer. E deu muito bom. Então, a importância é o quê? Se eu não consigo fazer esse flap de Boari, o que você faria, doutor? Eu fecharia a bexiga e jogaria o ureter na pele. Aí vocês têm que pensar, vocês iriam querer ficar com o ureter na pele? Fazer um xixi na barriga? Não. Então são casos extremos, tá bom? E uma lesão completa, no terço inferior, gente, quando está lá embaixo, próximo da bexiga, o que a gente pode fazer? Reimplante ureteral. Então, os 2 ureteres, eles não chegam em cima da bexiga assim. O que eles fazem? Eles vão para baixo, eles vão para a sola e pélvica. Então, o que eu posso fazer quando a lesão é baixa? Eu tiro o ureter, amarro ele lá embaixo, secciono ele e eu reimplanto ele em cima da bexiga. Tá? Um reimplante ureteral é isso. Você devolver ele para a cúpula. Eu volto ele para a cúpula, faço a válvulazinha, tá? Fica perfeito. Sabe onde eu faço muito esse reimplante? O transplante renal. O que vocês imaginam quando eu vou colocar um rim novo no paciente? Onde eu coloco o rim? 5 pessoas. Gente, quando eu vou colocar um rim novo, vocês têm ideia que eu tenho que tirar os rins nativos? Não. Os rins vão ficar lá, gente. A gente não mexe nos rins nativos. O que eu preciso para colocar um rim novo no paciente? Eu preciso de uma artéria para mandar sangue para esse meu enxerto. A gente chama de enxerto no rim, tá? Eu preciso de uma veia. Imagina um bebedouro, é um fio. Preciso de uma artéria para mandar sangue, uma veia para tirar o sangue. E o ureter eu preciso reimplantar na bexiga para que possa fazer xixi de novo. Acabou. E onde é que eu coloco ele? Na fossa líquida direita ou esquerda. Tá? Por que, doutor, se eu coloco aqui? Porque eu uso os vasos ilíacos. Eu não mexo com os rins nativos. Esqueçam eles. Não preciso retirar. Se o rim não funciona, o que o rim vai acontecer com ele? Ele vai atrofiar. Ele vai morrer ali. A indicação de você tirar um rim é o quê? Compressão de órgãos adjacentes, hematura e infecção recorrente. Se ele não faz isso, tá? Esqueçam lá dentro, tá bom? Lesão completa, olha lá, gente, lesão completa de ureter, lesões extensas. Ou eu faço um autotransplante, eu coloco o rim na fossa líquida no mesmo momento, ou eu faço transposição ileal e enxerto de mucosa oral, tá? Só que aqui, gente, nós não temos preparação rápida do trauma para fazer autotransplante. Então, ou seja, nefrectomia.
intestino fora o rim. Tá bom? Quais são as indicações que você falou? Hematúria, macroscópio. Então, assim, está sangrando, está levando o paciente à anemia, compressão de órgãos adjacentes, então, naqueles rins policísticos grandes, o que eles fazem? Eles fazem compressão do lado direito de duodeno. Então, meu paciente ele fica desnutrido, ele não consegue mais comer. Do lado esquerdo, eles obstruem o colo. O meu paciente não faz cocô mais bem. Entendeu? E a última é sepse de foco urinário. Ele fica fazendo o quê? Infecções de reprodução. Tá bom? Certo. Bom, a transureteroanastomose já fala. A gente tem alguns dispositivos que a gente consegue aí meio que com bola biológica, é muito mais difícil. Quando fala trans é por dentro, como se fosse microscopicamente. Ainda não, nós não temos aqui dispositivos para fazer transureteroanastomose por dentro do ureter. Não temos essa tecnologia, mas tecnologias aí são algo que a gente consegue. Então, transureteroscópica é você, se você não é feito por lesões completas, tá? Secção completa. É quando eu fiz uma lesão ali de 50% do meu ureter e tem como eu usar dispositivos para fechar o outro lado, tá bom? Quando fala trans, por exemplo, eu vou fazer uma RTU de próstata. Então eu vou ressecar a próstata. Então eu falo dissecção transureteroscópica. Então eu vou entrar por dentro da uretra para chegar à bexiga ou à próstata. Tá? Quando eu falo trans, é dentro. Na intervenção dessa anastomose, o ureter tem que ficar mais esticado. Eu não posso deixar ele tracionado. Mas ele também fica. Tirou 2 centímetros. Se ficar esticado, eu não posso. Aí, por exemplo, eu posso descer o rim. Entendeu? Eu posso fazer manobras para descer o rim. O paciente se queixa de alguma coisa, às vezes mobilidade. Não. Se eu deixar muito tracionado, vai dar ruim, vai fazer fístula. Então, eu não posso deixar isso tracionado. Entendeu? Então, se eu ver que está tracionado, eu tenho que descer o rim, vou lá, secciono o ligamento, desço o rim, entendeu? Eu faço o implante, então assim, vai depender muito da hora do rim. Professor, Oi. como se a gente for atender, por exemplo, um paciente que já tem esse transplante de rim no pessoa, que o senhor falou, muda alguma coisa no nosso exame físico? Se o paciente tiver dor, sei lá, já não vai ser mais assim. Se for um paciente transplantado, tiver lesão, você fala? Não necessariamente tiver lesão, mas se ele tiver, por exemplo, a localização do rim dele funciona, não vai ser aqui um local normal. Não. Aí o que muda no exame físico? Vamos lá, gente. Esse rim novo, colocamos um rim novo, tá? Esse rim novo, ele tem inervação? Sim ou não? Ele dói? Não. A gente coloca ele na fossa ilíaca para quê? Para ter uma avaliação muito melhor no exame de ultrassom. O Doppler, quando ele está aqui, ele é mais rápido. Então o que acontece? Esse meu rim não tem inervação. Então, às vezes eu posso ter hematúria no trauma. Às vezes o paciente caiu, está mais superficial. Tanto que o paciente transplantado, ele não pode andar de moto, andar de bicicleta. Por quê? Porque é sensível. Imagina, ele está andando aqui, se bater a barriga, né? A moto chacoalha muito. Ele tem que tomar decisões na vida. Isso é conversado no pré-operatório. Então, a gente coloca ele aqui para ter o quê? Um acesso mais rápido e uma análise muito melhor da sua evolução. Esse rim ele não dura para a vida toda. Ele tem uma média de vida de 10 anos. Tá? É um dispositivo. E para manter o nosso corpo é um pouco estranho. Por mais que eu tenha ali uma aceitação perante a parte da imunossupressão, mas ele é um rim que você precisa, no resto da sua vida, tomar o quê? Imunossupressor. Para que os teus anticorpos não possam bater esse rim. Tá? E quais são os 2 imunossupressores que nós utilizamos muito? Micofenolate e o tacrolimus. Bom? O que faz depois de 10 anos aí do pessoal? Tem rim que está durando mais de 20. Então assim, deu 10 anos, o paciente começa o quê? Fazer insuficiência renal. Ele começa de novo a fazer insuficiência renal. Diminuição de parênquima. Então essa diminuição de parênquima e insuficiência renal, a gente já tem uma ideia que esse rim já não está mais legal.
Perdeu o rim. Aí ele volta o quê? Dialisar. Como se quiser. Como se quiser. É claro assim, coloquei na fossa líquica direita. Eu vou colocar de novo na fossa líquica direita? Não, eu vou para a esquerda. Tá? Vou para a esquerda. E às vezes eu preciso tirar o enxerto que entrou em insuficiência. Não. E o que vai fazer o quê? Atrofiar e ficar quietinho lá. Eu vou lá para o outro lado. Sai do lado esquerdo. Tá? Não, basilicas para a perna. Então, lá do lado direito ao lado direito. Vai para o lado esquerdo. Mas essa pessoa que faz o segundo transplante, é fácil assim? É. Gente, em Porto Alegre tem gente transplantando em um mês. Aqui não está funcionando, infelizmente, é por conta de política. Por conta de política. Eu adoro fazer transplante renal, nós temos a equipe. Só que eu faço transplante renal em convênio. Então, por exemplo, convênio, eu tenho, vamos dizer assim, você, por algum motivo, você entrou em insuficiência renal, você precisa de um rim. A sua mãe é compatível com você. Você tem a carteirinha da Unimed, qualquer condição que você tem. A Unimed, vamos dizer assim, que é o que a gente mais faz, ela cobre, por mais que sua mãe não tenha plano de saúde, cobre tudo ela, para ela fazer essa doação para você. A gente fala de intervivos. Então a gente coloca você na sala e coloca a sua mãe na sala. Então eu entro por videolaparoscopia, faço a primeira parte, eu vou lá, gente, e faço a nefrectomia do rim dela. Então, o rim da sua mãe. Geralmente o melhor rim fica para ela. A gente tira o rim, né, que é mais borderline. E de escolha, eu escolho o rim esquerdo, por conta da veia ser mais longa. Tá? A veia é muito sensível, então, para que eu possa ter uma veia maior, eu pego o lado esquerdo. Lembra? A veia renal sai daqui e vai lá para cá. Ela é mais longa. Na anastomosa é melhor. Então, diante disso, eu coloco a sua mãe no centro cirúrgico e começo a nefrectomia por vídeo. Eu não ligo os vasos até a outra equipe entrar lá, ver, secar tudo, deixar tudo ok de secar os vasos e falar assim, pode campear o rim. Então, quando campeia o rim, tira rápido, para quê? Para diminuir o tempo de isquemia. Então, quanto mais rápido implantar em você, muito mais. Então, você já sai ali da sala urinando. Entendeu? Agora, quem que trabalha muito mais nisso aí? A nefrologia. Meu amigo, a nefrologista que nós temos, a doutora Carol. Cara, ela faz um pente fino assim, espetacular. Então, assim, nós ficamos o quê? Com a mão de obra, né? Operar é fácil. Agora, pós-operatório, quesitos de imunossupressor, quesitos ainda de dialisar ou não, aí a nefro, então aqui, uma equipe multidisciplinar. Nós fazemos entre intervivos, no Hospital das Clínicas, tá? Então, de vez em quando ela diz, temos um doador de intervivos, tal dia. Meia. Tá bom? Massa. Bom, nós falamos de ureteres, estamos descendo. Para onde? Para a bexiga. Qual que é o tipo de lesão mais comum de bexiga? Qual que é o mecanismo do trauma? Mais comum. Mais comum. Tem aquela história? Vai viajar, faça xixi. Trauma automobilístico. Aquela batida, compressão do cinto junto com o volante, perfura. E aí falo para vocês, tudo que é líquido na barriga é sangue? No trauma? Não. Então o que acontece, gente? O paciente chega e prancha líquida, o laço cervical, história de capotamento. O que eu faço? DCDE. Depois eu vou para os exames complementares. FAST. Fiz o FAST, opa, caramba, tem líquido pra cacete na barriga. O que vai me indicar cirurgia rápida? Estabilidade? Estabilidade hemodinâmica. Se meu paciente está instável com líquido, opa, peraí, pode ter vaso na jogada. Qual que é o primeiro órgão que mais sangra e é lesionado na barriga? Baço. Caramba, esse aqui tá ruim, velho. Baço.
Então, eu vou lá, não tem líquido na cavidade, eu faço FAST, o baço está normal, líquido pra cacete, eu posso ver a perfuração de bexiga no FAST? Não. Às vezes, o que o paciente vai apresentar? O que o paciente vai apresentar? Ainda Imaturo? pode ser, uretrorragia. Tá? Às vezes, bater o olho, gente, sempre avalia parte genital, pelo amor de Deus. Vai ver um pouquinho de sangue lá. Não é necessariamente no olho, mas alguns vocês vão ver. Tá? Então, se meu paciente está estável, líquido na cavidade, o que eu vou fazer para ele, gente? Tomografia de abdômen superior e inferior com contraste venoso. Eu tenho certeza que é da bexiga? Não. Mas eu vou que o contraste vai corar os vasos, vai corar tudo, eu vou ver a parte abdominal e na minha fase excretora pode me dar indício de uma perfuração de bexiga. Só que aí que está. No trauma, às vezes, a fase excretora, ela tem que fazer o quê? Encher a bexiga. Às vezes um trauma não dá tempo, meu amigo. O cara está 5 minutos só esperando o contraste e já quer vazar com o cara, né? Imagina. Até a preocupação dele é estabilizar. E falo para vocês agora, cistografia. Cisto, bexiga, grafia, imagem. Principal causa, tá? É por acidente automobilístico, de lesões trauma vesical. Segundo ponto, quedas. Classificação, gente, olha só, a nossa perfuração de bexiga pode ser o quê? Intraperitoneal e extraperitoneal. Intraperitoneal já fala, minha bexiga furou para dentro da barriga. Meu contraste está indo xixi para dentro da barriga, está invadindo, está indo para as alças intestinais, vai para o fígado, vai para todo lugar. Quando fala extraperitoneal, é que eu tive uma perfuração e a bexiga não é intraperitoneal, tá? A bexiga é extraperitoneal, ok? Eu tenho como acessar cirurgicamente a bexiga sem entrar na barriga. Tá bom? Quando o cirurgião geral fala assim, não tenho conduta pela cirurgia geral, o paciente não tem indicação de laparotomia, e fala a perfuração foi só na bexiga, e eu abro com laparotomia barriga, eu vou na bexiga. Eu vou na bexiga. Não precisa entrar na cavidade, precisa na bexiga. Até porque vai diminuir complicações de pós-operatório. Se eu mexer dentro da barriga, eu posso fazer ele paralítico, pela recuperação mais demorada. Então, eu não entro, tá? Então, intraperitoneal, aumento súbito da pressão sobre a bexiga repleta, tá? Geralmente rompe a cúpula. A cúpula é mais... Se vocês tiverem a oportunidade mais pra frente, vocês vão ver. A bexiga é bem fininha, parece um papelzinho, tá? Papelzinho. E ela rompe na cúpula, na nossa parte superior, tá bom? Por ser uma região frágil. E extraperitoneal pode estar associado com fraturas pélvicas. Maior risco das rupturas do anel pélvico, diástase e sífilis pública. Gente, já ouviram falar em fratura em livro aberto? Já ouviram falar em diástase? Gente, sempre muito cuidado, tá? Lesão de livro aberto, sempre pra caramba, o paciente morre. E vocês vão sondar o paciente com fratura de livro aberto? Nunca sondar pacientes que têm traumas pélvicos. Pelo amor de Deus, não sondem. Se eu tiver uma lesão de uretra, se vocês empurrarem a sonda, vai arrebentar com tudo. Tá? O que vocês vão fazer para confirmar isso? Retrocistografia. Passa uma sonda na pontinha ali e insufla para ver o trajeto. Ok? Professor, desses dois cenários, qual é o pior? Intraperitoneal? O intraperitoneal. Mas na verdade eu falo que o pior mesmo é quando esbagaça toda a pelve e começa a entrar osso dentro da bexiga. Aí, meu amigo, já fui fazer uma laparotomia no paciente que tinha uma fratura pélvica, estava sangrando pra caramba, perfurou a bexiga, foi catastrófico. O cara foi atropelado. Meu amigo, rasga, o osso é igual uma navalha. Então tu vai entrando lá, cara, tu vai tentando escolar a bexiga, vai furando tua luva,
Mó treta, então tem que tomar muito cuidado. E às vezes fica osso dentro da bexiga. Tá? Tem perfuração, bexiga perfurou. O intraperitoneal, não foi para dentro da barriga. Certo? No extraperitoneal, não. O mais grave é o intraperitoneal. Tá? Não, nós vamos ver agora. Tá? Eu vou especificar. E nós temos também as causas de perfuração de bexiga e iatrogênica. Tá? Mas tem um quarto. Sabia que já teve um parto, já uma vez fui chamado, que a criança nasceu da parede posterior da bexiga, atravessou a bexiga e nasceu? 2 perfurações. Aconteceu? Sim. Na hora de fechar ali o útero, às vezes tem muitas aderências, muito parto anteriormente, fechou com a parede junto com o útero. Pós-operatório, urinoma, tá? Então, as iatrogenias também entram no quesito de lesões da bexiga, tá bom? Então, para vocês observarem, olha lá, gente, que linda bexiga, protegida dentro do arcabouço, ela está protegida. Então, imagina o tanto de osso ali que pode quebrar em volta, que pode perfurar, né? Ela está protegidinha, bonitinha. Até o acesso ali é um pouco difícil, tá bom? Isso aqui eu coloquei porque é uma imagem muito legal para vocês terem ideia de como é que é a bexiga. Isso aqui é um sling intraobturatório. Olha lá, quando as mulheres têm incontinência, a gente coloca essa fitinha aqui, saindo por dentro do obturatório e aí esteriliza para levantar um pouquinho a bexiga e ela parar de perder xixi. Tá bom? Quais são as queixas? Urgência, funcional, tosse e xixi. Ou então, vai correndo para o banheiro, antes de chegar no banheiro já está fazendo xixi. Tá? Continência urinária de esforço e urgência. Bom, diagnóstico suspeita de um trauma vesical. Olha lá. Sangramento. Fraturas pélvicas graves, maior de 1 centímetro de diástase na síntese. Tá? Aí, gente, nós vamos para as indicações aqui. Estava me perguntando o quesito de exame. Nós temos as primárias e secundárias. Indicações primárias de tomografia com cistografia. Então, prestem atenção aqui, para não confundir a cabeça. Eu vou levar esse paciente para o tomógrafo, só que em vez de fazer contraste endovenoso, eu estou fazendo o quê? Pela uretra. Estou fazendo uma cistografia. Ok? Só que eu estou usando o contraste para fazer cistografia. Antigamente a gente fazia cistografia utilizando o quê? O raio-x. Só que eu estou fazendo cistografia por quê? Porque fica mais sensível. Tá? Então, quais indicações primárias? Paciente com hematura macroscópica em qualquer fratura pélvica. Hematura microscópica com fratura pélvica de risco. Ou lesão de uretra posterior. Doutor, o que é uretra posterior? Eu vou falar mais à frente, tá? Eu tenho que ficar até às 10 horas, porque senão o aparelho me paga. Bom, e as indicações secundárias é dificuldade e capacidade urinar, ascite, lembra? Ascite, perfuração, xixi para dentro da barriga, aumento da creatinina sérica, então imagina, não está indo xixi mais. Então o que acontece? Meus rins entendem que vão diminuir a produção de xixi porque tem algo errado. Lesões penetrantes no abdômen inferior, períneo ou nádegas, né? Tiro, faca. Às vezes o cara fala, doutor, eu recebi uma facada, mas era uma faquinha de pão assim. Não estava lá para saber? Tem uns canivetes, meu amigo, que perfura até fígado entrando aqui por baixo. Tá? E pós-operatório com suspeita de lesão vesical, tá bom? Meus slides foram feitos de madrugada e repeti lesão 2 vezes. Bom, quais são os achados tomográficos fazendo a cistografia? Quando eu tenho lesão extraperitoneal, não foi para dentro da barriga. Não foi para dentro da barriga. Extravasamento de contraste em chama de vela. Vou mostrar para vocês na imagem. E quando é intraperitoneal, o contraste livre o quê?
foi para dentro da barriga. Então, extraperitoneal não vai para a barriga. Tá? E intraperitoneal já fala. O contraste foi para a barriga. Ok? Técnica para realizar o exame. Olha lá, gente. Olha só como é a minha cistografia com tomografia. Olha só a minha especificidade. 100%. Minha sensibilidade é muito alta nesse exame. Então, assim, meu risco é mínimo. Cistografia tem uma sensibilidade alta, o enchimento retrógrado da bexiga. Quantas ml cabe numa bexiga de um homem normal? 500. Então, eu vou fazer o mínimo ali, 300 a 400. Agora, por que, doutor, a tomografia com contraste venoso não é tão bom? Porque, gente, até encher 300, 400 ml, vai demorar ali muito tempo. Então, se eu jogar contraste já na bexiga, eu vou ter uma ideia. Tá? Olha lá, gente, que bonito que fica. Então, essa imagem aqui é uma imagem, a sonda está aqui no meio, esse pontinho é uma sonda. O paciente tinha suspeita de uma lesão, uma perfuração de bexiga. Tá vendo que aqui não aparece a lesão? Tem uma suspeita. E olha só o contraste extravasando depois. Tá vendo? Então, eu fiz a citografia, enchi, fiz a tomografia, perfeito. Resolveu o problema. Isso aqui é extra ou intraperitoneal? Extraperitoneal, porque eu não estou vendo ossos ainda aí, tá? É uma perfuração pequena. E olha só que interessante. A chance de operar esse paciente é mínima. Por quê? Porque como é extraperitoneal, a gente tem uma gordura pré-vesical. Existe um espaço entre a bexiga e o abdômen chamado de espaço de Hertz. É uma gordura pré-vesical. E essa gordura faz o quê? Componamento. Agora, doutor, como é que vocês vão me perguntar isso? Lembra que a gente fez essa cistostomia? A gente furou a bexiga. Quando a gente furou a bexiga, como é que o senhor vai depois tirar essa sonda? O senhor vai operar o cara? Não. Se eu tirar, ele vai fazer xixi ainda pela barriga uns 2 dias ali. Vai fechar, gente. Vai cicatrizar. Entendeu? Então, se eu deixar a sonda nesse paciente com perfuração mínima, vai fazer o quê? Cicatrizar. Os guidelines falam que eu posso deixar a sonda até 10 dias. 10 dias eu posso tirar a sonda. Ok. Gente, eu não deixo 10 dias. Eu deixo 20 dias. Tá? Então, quesitos de guidelines, 10 dias. Só que na minha vida profissional, 10 dias para mim, não tive boas repercussões, tá bom? O guideline o cara faz lá na Europa, faz nos Estados Unidos com o paciente, né, todo dia indo, contato, não. Os pacientes aqui de João Paulo. Os pacientes aqui são tretas, eles tiram a mangueira aqui, amarram, vai embora. A bexiga vai estourar, ele vai lá e abre e faz xixi. Aí não deixa como contínuo. E às vezes, meus pacientes eu encontro pedindo esmola na rua lá. Tem um cara que eu operei ele, velho. Fiz uma uretra nele. Depois eu passei, eu falei, ó, cara, vai pra rua comigo. Não vai pra rua, não vai, bicho, pelo amor de Deus. Cuide da uretra, esse dia foi difícil. No domingo eu passando, indo pra igreja, danado lá do lado da rodoviária, jogando bolinha. Quando ele me viu, ele se desesperou. Eu falei, olha, suma daqui. Eu fingi que eu nem te vi. E a sonda pendurada escondida a outra por trás. Estava com uma uretra e uma cista. Desse jeito. O tratamento, gente, para a gente terminar, trauma vesical. Tratamento. Conservador das lesões extraperitoneal. Tá? Contusas e nos traumas iatrogênicos. Ok? Então, eu posso tratar ali conservador. Esse conservador também entra para a cirurgia de RTO de bexiga. Então imagina, quando eu vou fazer RTO de bexiga, para tirar um tumor. Então eu vou fazer o quê? Raspar a bexiga endoscopicamente. Às vezes eu posso perfurar. Tá? Quando eu estou passando ali mais ou menos às 16 horas na bexiga, ou às 19, nós temos o quê? Um nervo. E esse nervo obturatório, quando ele recebe um pouquinho de energia, ele é estimulado. O paciente está em hipotonia, e às vezes quando eu passo o receptoscópio ali, emite uma energia, ele faz bem assim na maca. Pum! Então eu fico com o pedal assim.
bem devagarzinho nessa topografia, tá? Quando eu vou fazer a inserção lá. E com muito cuidado, porque na hora que ele estende, né? Porque eu estimulei o nervo, ele estende, aí eu posso fazer o quê? Entrar com a alça na bexiga, tá bom? Já aconteceu já. E o mais grave, que é a intraperitoneal, tá bom? Quando indicar lesões intraperitoneais, então todas as lesões que eu vejo, contraste na barriga, as alças intestinais intraperitoneais, é cirurgia, tá? Falo para vocês que eu tive uma senhorinha, mais ou menos uns 6 meses. Ela não conseguia fazer xixi direito, fez uma retenção urinária, acamada, passaram uma sonda nela, e aí perfurou a bexiga e foi para dentro da barriga. Uma sondagem, perfurou. A bexiga estava muito cheia, quando ela passou, descomprimiu e ela perfurou para dentro da barriga. Aí fizeram uma fosforização dessa paciente, que ela tinha dor ali na barriga, mas não tinha história de trauma, não tinha nada. Chegou lá no João Paulo uma ressonância multiparamétrica da pelve, bababá, falava que a sonda estava dentro da barriga. Mas sabe o que eu fiz? Fiz histografia. Fui confirmar. Peguei ela, levei lá para a tomografia, 400, 300 ml de contraste, corou tudo, bum, dentro da barriga. Tive que abrir ela. Tá? Lesões extraperitoneais com lesão de colo vesical, tá? Quando eu tenho lesão de colo vesical ali na junção da uretra para a bexiga, quando eu tenho lesão dessa parte, eu tenho que abrir, tá bom? Lesões, fragmentos ósseos na parede, então quando entra osso dentro da bexiga, é catastrófico, tá? Lesão retal ou vaginal associada com complicações infecciosas, tratamento de lesões, outras lesões associadas, tá? Não só a bexiga. E traumas penetrantes. Então, passou, furou, opera muito tiro. Às vezes o tiro vai lá e pum. Aí só que o tiro ele é danado, porque às vezes ele passa e não extravasa contraste. Na tomografia, faz a tomografia lá, faz a escritura e não extravasa. Então a gente pensa que não tem lesão. Mas eu vou olhar o trajeto dela e falo, cara, passou dele. Não tem como. Então o orifício de entrada e sair. Quando eu olho o orifício, eu falo, cara, fazer uma citografia. Vou lá e encho lá o contraste do vaso. Aí, penetrante, tá bom? Bom, o segmento, gente, as pessoas perguntam, como é que eu vou fazer o segmento desse paciente, né? Eu vou seguir depois. Então, gente, traumas tratados conservadoramente. Olha lá, lembra que eu falei energia de sonda, tá? Retira a sonda em casos de exame normal, ok? Com 10 dias para ter conservador posso. Eu tiro com 10? Não. Traumas tratados cirurgicamente, tá? Paciente previamente saudável, retirar a sonda com 7 a 10 dias, sem a necessidade de cistografia. Nos casos de lesões graves, como colo vesical, cistografia é recomendada. Tá bom? Ok? Então, a gente termina trauma vesical. Eu gosto de falar muito isso aqui, gente. Eu dou uma focada mais no trauma com vocês. Isso aqui vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Então, assim, eu não gosto, até poderia chegar aqui e falar para vocês, olha, gente, tem aula. Vários grupos vão falar de urgência e emergência. Um grupo vai falar sobre trauma vesical, outro de uretra. Só que, assim, são detalhes, eu acho que é importante, que eu acho que vai ser mais proveitoso de eu falar, porque a nossa clínica é muito prática. Eu acredito que se eu ficar trazendo informações mais importantes, eu vou parar muito a aula de vocês e a gente não vai conseguir ter um aproveitamento melhor nessas 2 horas, entendeu? Então o que eu falo para vocês são coisas que vem acontecendo, são coisas atualizadas, coisas assim, para que vocês possam aproveitar, tá bom? Ok? Cadê o meu catéter ali pro jogo? No ano passado, eu disponibilizei para vocês. Os slides do ano passado tem para o pessoal. Para vocês terem ideia, aqui, gente,
que a gente ainda vai ter para frente para vocês observarem. Olha lá, ó. Nós vamos ter fratura peniana. Tá? Fratura peniana. A gente vai falar sobre pênis pode quebrar? Sim, pode quebrar. Tá? E se eu operei, olha lá, eu estava sondado. Algum cabeçudo sondou. Sondou e o paciente, olha, vocês conseguem ver esse amarelinho aqui? Isso aqui é a sonda. Tá? O paciente com hemorragia, não sondar, pelo amor de Deus. A gente vai ter mais aqui também. A gente vai falar sobre priapismo. Priapismo, paciente. Olha lá, isso é desse jeito. Fica na ortopedia. Eles vão ter torção testicular, já viram torção? Vou falar sobre torção testicular, isso chega muito na urgência. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a lua. Quando chega um, chega dois, três. Pode ser uma torção que aconteceu, vamos dizer, dormindo. Mais de 360 graus. Esse escroto agudo é uma urgência neurológica imediata. Tá? Vou falar sobre torção também. Vou falar também, ó. Trauma de testículo, como explorar, como não explorar. Esse aqui bateu na moto e esse aqui foi um tiro. Esse aqui, o maior trauma de testículo é o quê? Bateu na moto, freando, batendo corrigindo, tá? Esse aqui foi um tiro. Esse cara aqui foi engraçado, assim. Ele chegou normal, né? Então, tudo bem, senhor? O que aconteceu? Eu recebi um tiro no meu ovo. Como assim, cara? Eu estava em casa, entraram na minha casa, aí eu estava na cozinha, tudo apagado, quando eu vi tinha um cara dentro da minha cozinha, fui na porrada com ele. Um bicho velhinho, velho. Aí de repente escutei um estralo, pum! O cara foi embora, quando eu vi eu estava sangrando pelo ovo, assim, sangrando. Aí o cara andando conversando na mão, meu filho, nossa, deita aqui, velho. Aí quando eu fui avaliar, realmente, cara, não sei como foi, mas ele pegou só assim e transfixou. O ovo dele só do lado direito. Transfixou assim, pum! Aí eu peguei o ultrassom na hora, não conseguia ver nada, esse testículo bem demasiado, coloquei na sala, transfixou mesmo o testículo, foi só acertou o superior. Às vezes só passa do lado, né? Aí pegou em cima. Assim, vai falar sobre parafimose, Fournier é importantíssimo. Tá? Vai falar de muitas coisas, cara. E assim, tem muita coisa que acontece só no João Paulo. Eu levo mais que na escola. Tem coisas que acontecem lá que às vezes eu fico de ajuda.